Oi, bom dia, tudo bom? Que Deus abençoe-nos nessa segunda-feira maravilhosa, que o Espírito Santo nos conduza à paz, ao entendimento, ao discernimento. Que Deus abençoe você, tá? Que Deus abençoe sua família, sua casa, seus filhos, seus projetos. Que Deus seja primícia na sua vida, primordial, prioridade exclusiva no seu coração. Mas continuando no livro de João, capítulo 5, agora no versículo 10, né? Que é a continuidade da cura do homem paralítico, que o Senhor curou num tanque de Betesda, né? A gente viu que esse homem havia 38 anos enfermo, acamado naquela condição terrível, né? Naquela condição de escravidão, aonde se percebia que aquela cama, aquele leito onde ele ficava deitado 38 anos, ao lado daquele tanque, esperando o movimento das águas, né, para ele ser curado, era um verdadeiro cativeiro. E muitas vezes nós seres humanos, em condições humanas, nos encontramos muitas vezes assim, em uma condição de cativeiro, presa, aprisionada, oprimida, humilhada, envergonhada em alguma situação, implorando por socorro, pedindo ajuda para um e para outro. E ninguém pode nos ajudar. Até nós nos encontrarmos em um posicionamento de fé em Cristo e nele, autor e consumador da nossa fé. E dizer exclusivamente para ele: Cristo, eu não aguento mais essa situação. Eu não dou conta mais de viver assim. Eu sei que eu já bati em várias portas. E essa deveria ser a primeira porta que eu deveria ter batido. Mas está sendo a última porta. Mas, por favor, me ajuda. Quando nós determinar que somente Jesus é, e que ao invés dele ser a última, ele deveria ter sido a primeira porta, pode ter certeza que a nossa vida vai começar a mudar daí. Amém? Mas vamos aqui para o vídeo, aqui para o nosso estudo. E vai dizer: por isso disseram aos judeus. Vou um pouquinho na frente. No versículo 9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, tomou-se a andar. E aquele dia era sábado, como eu havia falado. Esse tema aqui é polêmico. Esse tema aqui é trabalhoso. Fazer uma cura, ajudar alguém num sábado, naquela época, nos judeus, meu Deus, isso aqui era uma afronta muito grande. Isso aqui era um crime. Era considerado mesmo um crime fazer um negócio desse. Mas olha o que aconteceu. Por isso disseram aos judeus ao que foi curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Sabe quantos anos que aquele homem estava naquela condição? 38 anos. Não foi 38 sábado, foi 38 anos naquela condição. Mas os judeus daquela época nenhum foram prestar socorro ou ajuda para aquele homem. Versículo 11. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Jesus, ele estava indo para a festa em Jerusalém, subindo para Jerusalém. Saiu da Galiléia rumo a Jerusalém, período da festa. Mas Jesus viu aquela condição daquele homem. E Jesus é um ser de um coração cheio de íntima compaixão. O coração dele dói por causa das condições humanas, mesmo ele sabendo que essa condição que nos levou foi o pecado. Aí olha o que vai dizer. Versículo 12. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Então você vê aqui no versículo 12 como que eles tratavam as pessoas. Olha a pergunta: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Ou seja, quem ele pensa que ele pode dizer isso? Versículo 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, Jesus curou o homem e saiu dali. Ele seguiu viagem, como várias outras vezes ele fez, curava a pessoa e seguia viagem. Isso aconteceu com um cego lá no tanque de Siloé, que ele curou o homem cego e o homem ficou com o maior problemão depois, sendo questionado pelos líderes da sinagoga. Foi chamado o pai, foi chamado a mãe, foi chamado quem tinha que chamar, muitas testemunhas para provar que o homem realmente era cego.
Depois Jesus voltou para aquele lugar para poder ajudar o homem, para poder socorrer o homem. Aconteceu também que com o homem paralítico, lá no tanque de Betesda, o Senhor curou e se esvaziou dali. Ele saiu dali, porque ali não era o lugar em que ele estava, que realmente era o destino dele. Aí, no versículo 14, vai dizer, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu acho lindo quando Jesus cura alguém e a pessoa reconhece que foi curada, e o sinal do reconhecimento é ir para a casa dele. O Senhor poderia ter encontrado esse homem em qualquer outro lugar, mas olha o lugar onde o homem foi. Jesus encontrou o homem, no templo. Mas tá, Jesus encontrou no templo, provavelmente agradecendo, provavelmente a oportunidade, porque naquela época, enfermo não tinha essa liberdade de estar entrando nos templos, não tinha essa liberdade de estar entrando na sinagoga. Porque na visão dele, se você estava enfermo, você tinha uma deficiência física, porque você tinha sido amaldiçoado por algum ato pecaminoso, ou da sua parte, ou da parte dos seus pais. Mas ao ser curado, agora ele poderia ir sim no templo. Olha que estás curados, não peque mais para que não te suceda coisa pior. É a prova viva do que o pecado atrofia nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental. Atrofia a nossa vida, atrofia as nossas condições. E Jesus disse, não peques mais, ou seja, essa chance não desperdice, mas valorize. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Eu vou fazer um outro vídeo em cima desse versículo 15, tá bom? Que Deus abençoe seu coração. Jesus está na sua vida em nome do Senhor.